década de 60, o CTN ele trouxe lá no artigo 43, né, o que poderia ser objeto de incidência de imposto de renda. E as questões envolvendo subvenções, elas partem daí, a meu ver, né, porque você tem o conceito de renda tributável lá no CTN, no final da década de 60, e aí quando surgiu a possibilidade de exclusão das subvenções da base de cálculo do imposto de renda da CSL, no decreto de 77, que a doutora Grace mencionou, existia um requisito muito simples para que esses valores, que são, na verdade, valores concedidos, né, tanto pela União quanto por outros entes, e o problema surge exatamente nos outros entes, né, principalmente nas questões relacionadas a ICMS, que eu acho que é o que envolve o maior contencioso, né, brasileiro hoje a respeito de incidência, diz respeito a valores de competência estadual, né, na exclusão da base dos tributos federais. Então, a gente tem lá o CTN falando o que é renda para fins tributáveis, né? E aí você tem depois, em 77, a possibilidade de exclusão das subvenções, mas mediante o atendimento de um requisito que é muito simples, que era a destinação desses valores para uma reserva de capital, né? Eu acho que a gente não pode esquecer isso, porque é importante lembrar que as reservas de capital, elas dizem respeito a recursos que são recebidos ali por uma empresa, né, que não passam pelo resultado exatamente por não serem decorrentes das atividades próprias operacionais da empresa. Ou seja, a gente não está falando aqui de entrega de produto ou de receita de serviços, né? A gente está falando especificamente de valores que são de competência de um ente tributante e que são concedidos aí para as empresas a título de isenção, ou redução, ou crédito, enfim, tem várias formas de se conceder a subvenção, né? Então, o requisito sempre foi esse, de que esses valores fossem para uma reserva de capital e não fossem, obviamente, não transitassem pelo resultado e não fossem, por exemplo, distribuídos a sócios. Isso sempre foi um requisito e isso pautou durante muito tempo, obviamente, a própria interpretação que a Receita Federal dava, porque do lado dos contribuintes que se alega, olha, historicamente o que a Receita Federal fez foi ir criando obstáculos e empecilhos, ou seja, fazendo interpretações restritivas para que aquilo fosse aproveitado, né, na base de cálculo dos tributos federais ou não. Mas, enfim, esse era o cenário, veio então a lei de 2014, né, e aí depois da lei de 2014 a lei complementar, que a doutora Grace colocou muito bem aqui, que foi um marco importante para a questão do ICMS, e agora, enfim, a lei do final do ano passado, com vigência a partir de janeiro, excluindo esses valores, incluindo, na verdade, né, excluindo a possibilidade de não tributação e fazendo com que esses valores, na verdade, fossem reconhecidos como receita tributada e, por outro lado, concedendo um crédito ali de 25% desse valor, que depende daí de uma série de requisitos também, né, de habilitação prévia e coisas desse tipo. Eu acho que, assim, na minha humilde opinião, acho que a gente tem uma pergunta que precisa ser feita aqui, né? Dentro da liberdade concedida constitucionalmente aos entes tributantes, né? De poder oferecer benefícios desse tipo, se é lícito, né? Se é constitucionalmente legal ou não a União ficar com um pedaço desses valores. Eu acho que é esse que é o grande ponto, né? E eu acho que é esse que é o grande ponto que, inclusive, permeia as ADIs que estão lá aguardando o julgamento no Supremo a respeito da legislação nova, né? Dentro da repartição de competências tributárias que a gente tem e da possibilidade dos entes subnacionais aí concederem benefícios, é lícito ou não a União ficar com um pedaço desse valor, né? Tendo em vista que são valores que, até por uma questão, tem a questão do IFRS, e a doutora Grace colocou muito bem, né? As normas contábeis são muito importantes na questão da subvenção, elas que a forma de contabilização sempre norteou também a possibilidade de exclusão das bases ou não, e aí a questão depois da adoção das normas internacionais de contabilidade tomou também um outro rumo aqui no Brasil, mas fato é que sendo que isso
sendo que a natureza disso, contabilmente, inclusive, não é de receita, né? É lícito que a União fique com um pedaço do valor? Acho que esse é o grande ponto que precisa ser colocado e debatido pelo Supremo. Eu acho que esse vai ser o grande norte do julgamento dessas ADIs, que a gente, enfim, não tem previsão, né, de quando vai acontecer, mas fato é, a questão do respeito ao Pacto Federativo precisa ser colocado nessa discussão aqui, e para mim é o ponto principal desse debate todo, tá? A meu ver, obviamente, né, já colocando aqui o que eu acho que deva ser o principal ponto de debate, a meu ver, obviamente, não é lícito, não seria lícito a União ficar com um pedaço desses valores, primeiro, por não representar a receita tributável, segundo, por serem valores, na verdade, que são de competências de um outro ente federativo, né? É, enfim, era basicamente isso que eu queria colocar nesse início. Eu acho que a gente tem um debate longo aí pela frente, mas até aproveitando esse gancho da doutora Grace a respeito da evolução legislativa, isso obviamente houve durante essas décadas todas um grande debate, tanto administrativo quanto judicial, né, a respeito disso. A gente tem uma porção de julgamentos no CARF a respeito, anteriores e posteriores à lei de 2014 e à lei complementar. E eu acho que ainda vai dar um pouco de pano para a manga isso, por envolver, na verdade, princípios constitucionais que são muito densos, né, como o próprio Pacto Federativo. Bom, eram essas as colocações iniciais que eu tinha. Agradeço a oportunidade de falar e fico aguardando aqui os debates.